Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, final de semana. Estamos aqui com esta Bíblia em mãos. Olha só, gente. Essa Bíblia é muito linda. E hoje vamos dar continuidade na palavra de Deus. Então, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10 e do capítulo 11 no livro de Gênesis. Então, capítulo 10, vou começar, que diz assim: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo as suas línguas, segundo as suas famílias em suas nações. Então, percebemos que o capítulo já inicia contando a descendência de Noé, né? Quando ele ancorou em terras, né? Depois do dilúvio, são os filhos de Noé e seus descendentes. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizarrim, Put, Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Vilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá, Sedã. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Rebotir e Calá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade Rezem. Misrai gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, a Patruzim, a Caluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Os filisteus eram uma tribo, né, Jaqueline? Isso. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Rete, e os Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvedeus, aos emareus e aos ramateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim que foi o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elon, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Amodá, a Selefe, a Azar, Mavé, a Gerá, e a Adoram, a Uzal e a Dica, a Obal, a Abimael e Sabá, a Ofir, a Vilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo suas terras. Em suas nações são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Então, o capítulo 10 está falando das
famílias, gerações dos filhos de Noé, que eles Agora, tiveram. vamos para o capítulo 11, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, então todos falavam a mesma língua. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolo e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tomemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. Olha só. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então Deus desceu na terra e foi confundir, né? Um já não reconhecia mais a linguagem do outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora vai falar sobre as descendências de Sem. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 290 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Ara. E Ara gerou a Ló. Morreu Ara na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Mica e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então aqui está falando sobre a geração, os filhos e filhos de Sem, a descendência de Sem. Então, este foi a leitura do capítulo
do capítulo 10 e do capítulo 11. Capítulo 10 e 11. Então, que fica aí para vossas reflexões, a leitura. Que tenhamos todos uma boa tarde, uma boa noite. Um ótimo dia. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja, nos livre do mal. Então, um beijão e até o próximo vídeo.